Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de aqui estarmos reunidos, sob Teu amparo, Tua inspiração, a presença dos nossos amigos espirituais que nos têm inspirado, patrocinado a jornada, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, abrindo nossos corações para que as vibrações superiores nos toquem e nos auxiliem na harmonização, no equilíbrio, na paz, na conquista dos valores nobres, pela vivência do bem, do amor ao próximo. Que sejamos felizes, tanto no entendimento quanto na abordagem, que os nossos amigos espirituais favoreçam o nosso entendimento, que assim seja. Muito bem, continuando o estudo do Apocalipse, capítulo 18, hoje vamos terminar. Vamos então fazer aquela leitura. Capítulo 18, versículo 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela sobe para todo o céu. Muito bem, então. Nós já estamos finalizando o versículo 23, temos já 2 reuniões que estamos trabalhando o assunto, mas hoje nós vamos finalizar, vamos terminar. O versículo 23 diz o seguinte: luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposa e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nós vimos bastante esse início do versículo, que fala da voz de esposo e de esposa, e chegamos a falar dos mercadores, os grandes da terra. E hoje, em termos falando de mercadores, nós já abordamos aí os aspectos internos dos mercadores, o esposo e a esposa, a razão e o sentimento. A razão compra, o sentimento elabora, a razão adota, o sentimento elabora, mas sentimento e razão são engrenagens que são interligadas. Não há como, nós separamos em termos didáticos, mas na prática não existe separação. Porque a ideia que nós adotamos, por exemplo, ela decorre de uma afeição a quem fala, uma afinidade com quem fala. Então o sentimento está sempre na frente. Então a doutrina espírita é aquele sistema que nós estamos buscando conquistar, que nos favorece o discernimento, consciência plena do que nós sentimos e do que pensamos, para que os processos de geração, de gestação de valores complexos sejam transubstanciados num processo de geração de novos valores.
para nós escaparmos da lei de causa e efeito, em função de nós nos deixarmos levar pelos impulsos do coração. É por isso que existe o dever como imposição determinística, imperativa da lei para quebrarmos o condicionamento do desejo e do instinto. O que é difícil porque fazer o que o coração e o instinto estão desejando é aquilo que nos agrada. Podemos até não concordar mais em termos intelectivos, mas o coração deseja é o que nos agrada. Então nós precisamos quebrar essa cadeia. Fica lá, Elana. Então, a gente até falou na última reunião, quando a gente, que está no livro aí dos Espíritos, quando a gente identifica se uma ideia é boa ou ruim, aí a gente, é aquele exercício, eu identificar se aquilo te leva para o bem ou para o mal. Se estiver de acordo com a lei de Deus, é boa. Se estiver contra a lei de Deus, contrária... Não. Aí, quando você fala agora da questão da ideia que ela traz o sentimento, você pode também fazer essa correlação, ou qual o sentimento que aquela ideia vai te proporcionar, para você saber se é bom ou se é ruim. O sentimento bom é o sentimento nobre. Sim. Supostamente é o bem, né? É uma outra forma de identificar. A virtude é o sentimento bom. Porque para você saber se um sentimento é bom, não é o prazer, mas sim o que aquele sentimento... Não, é o bem-estar que o sentimento vai te dar. Se ciúme traz bem-estar, não traz. Não traz. Egoísmo traz bem-estar, não traz. O egoísmo te leva ao consumismo, você vai comprar, vai adquirir para preencher uma necessidade ilusória, mas depois vem a frustração. O orgulho é um sentimento que traz... Não. Então é isso. Nós estamos estudando aqui para definir virtude e paixão. A paixão é o abuso de que se acresceu a vontade. Sobre o quê? Sobre o instinto, que é a ferramenta da evolução. Não, é substancialmente bom. O instinto é substancialmente bom, não é mal. O abuso, quando nós entramos na faixa da humanidade, e a razão se abre, e nós então identificamos as coisas, podemos fazer as escolhas, aí nós optamos por continuar na faixa instintiva, vamos gerar o abuso. Isso demora, isso só vai surgir na evolução do espírito humano, quando, depois que nós desenvolvemos o pensamento contínuo, aprendemos a discernir. Demora. Então, aqui na Terra, temos aí didáticos de instauração ou registro da lei decodificada para nós definir. Agora está definido o certo e o errado, digamos assim. O bem e o mal, em termos de progresso espiritual. Decálogo. Mas o decálogo só se apresentou naquele momento porque toda a humanidade já tinha recebido, pelo contato social, nos respectivos povos, espíritos mais avançados que, pelo exemplo, pela convivência, transmitiram, seja como pai, seja como mãe, patriarca, chefe de tribo, transmitiram valores nobres. Então, quando a humanidade alcança um estágio para entender, aí vem a lei da pedra, o decálogo. Hoje nós estamos aqui estudando a lei no seu ponto mais avançado. Então o sentimento está na ponta, por isso que Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes. Porque naquele tempo houve quem amasse mais o Barrabás, houve quem amasse mais o Pôncio Pilatos, o Herodes, e vai por aí. Então, você estabelece a sintonia no campo das ideias com quem você ama.
você costuma não ver os defeitos de quem você é, os equívocos. Por isso que eu tô aqui, Júlio. As afinidades, tá vendo? Acho que Certo? até vê, né? Mas Oi? ama assim mesmo, né? Eu acho que a gente até vê os defeitos, mas ama até os defeitos. Você ama a pessoa, né? Em Caso função... uma mãe de um pai. Você sabe que tem É. defeito, mas você ama do mesmo jeito. Tá errado? Não, tá certo, tem que amar. A lei é de amor mesmo. É. Amar o próximo como a si mesmo. Mas quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Quem ama, busca ajudar, corrigir. Quem me corrige, não justifica. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Paulo em Hebreus, se não me engano, 4:12 ou 12:4, algo parecido. Então, em termos de valores internos, razão e sentimento. Mas nós aqui também temos e devemos, quando nós nos deparamos com... Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, nós já falamos muito da terra do coração, eu preciso falar da terra, planeta. Terra em que nós vivemos. Terra que nós aí, só me desculpar eu insistir no assunto, mas terra como aquele plano que nós esperamos que se regenere. Então, o egoísmo individual, os desvios do coração no plano individual, das escolhas equivocadas no plano individual, que se somam coletivamente, vão gerar na sociedade a materialização, a concretização da imperfeição. Então, por exemplo, questão 806 do Livro dos Espíritos. A desigualdade social é obra de Deus ou é obra do homem? Os Espíritos definiram que não é obra de Deus, é obra do homem. Se não é obra de Deus, o homem então operou uma distorção na obra de Deus. É preciso então reajustar o equilíbrio, reajustar a harmonia. Essa é uma tônica para a qual a doutrina espírita sempre nos chama. Por exemplo, Kardec vai dizer lá no item 5 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo que é preciso eliminar a supremacia do forte sobre o fraco. Eliminar de boa vontade, trabalhando no nosso coração, os valores nobres. Porque aqueles que na terra assambarcam os bens da terra para se garantirem o supérfluo, gerando a miséria, a pobreza e mantendo a supremacia do forte pelo fraco, serão expulsos da terra. Não tem meia palavra. Não tem um ajustamento em função se o que estamos falando aqui vai desagradar determinadas ideologias. Nós não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados aqui em dissecar a doutrina espírita aproveitando do Apocalipse. Então, quando se fala em mercadores, nós estamos falando também de sistemas econômicos que vigoram na Terra. Por exemplo, neoliberalismo. Neoliberalismo é uma doutrina que revive o liberalismo do Adam Smith. Neo porque é novo, que surgiu para se contrapor à doutrina da social-democracia que busca o bem-estar, o estado do bem-estar social, que foi uma necessidade surgida na Terra depois da quebra da Bolsa de 29. Da quebra da Bolsa de 29, então os governos perceberam a necessidade de proteger o povo, a população, com medidas de Estado. Então surgiu a doutrina social-democrática, da social-democracia, que é a doutrina do bem-estar social. O neoliberalismo veio para contrapor isso.
se contrapor. Então, o neoliberalismo, entre outras coisas, define que é preciso haver mais pessoas procurando emprego do que vagas de emprego, porque assim os salários ficam baixos. Certo? Agora, isso se contrapõe ao que nós estudamos em doutrina espírita. Eu já citei várias vezes aqui. A doutrina espírita é a doutrina que revive hoje o ideal de Jesus Cristo. O ideal de Jesus Cristo era da terra regenerada. É o ideal da terra sem miséria, do bem-estar social. Foi por isso que ele lutou aqui na terra. Os Espíritos dizem para nós do Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus é muito mais do que o chefe de uma religião. Muito mais do que isso. Nós aqui o abordamos preferencialmente, em função da nossa perfeição, como chefe de uma religião. Vocês podem estudar isso lá no capítulo A Fé Remove Montanha do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 12. Só um minutinho, deixa eu terminar o raciocínio. Então, por exemplo, a doutrina espírita é a doutrina do bem-estar social. Quais são os fundamentos para esse argumento? Questão 930. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Questão 888. Numa sociedade organizada segundo a lei de Deus, o forte deve trabalhar pelo fraco. O fraco não pode ficar na dependência da boa vontade dos caridosos. Está lá, questão 888. É bonito fazer caridade? É, mas se nós estamos fazendo caridade para levar o alimento, levar a roupa, é porque existe uma distorção na sociedade. Nós estamos aprendendo a treinar o coração para sermos menos egoístas. Quebrar o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Na questão 685A, a sociedade deve fazer as vezes da família e trabalhar pelo idoso que não pode trabalhar. Questão 685A. No comentário da questão 685A, a Allan Kardec chama atenção para o desemprego, que gera miséria, o flagelo da miséria. Então, o fundamento da doutrina espírita é o estado do bem-estar social. Sinto muito se isso agrada encarnados e desencarnados ainda muito presos a determinados aspectos aqui na Terra. Porque quando Santo Agostinho define para nós que nos mundos de regeneradores, perfeita equidade preside as leis, as relações sociais. E Lázaro vai dizer, no capítulo 11 da Lei de Amor, no item 8, que a lei de amor extingue as misérias sociais. Nós estamos trabalhando, meus amigos, com o fundamento de uma sociedade terrena equilibrada. Até por isso levou Allan Kardec a dizer, nesse mesmo item que eu já citei para vocês aqui, item 5, capítulo 9, que enquanto o espírito aguarda os bens do céu, ele precisa dos bens da terra para viver. Mas que aqueles que assambarcam os bens para se permitirem o supérfluo geram as distorções. Então nós estamos aqui trabalhando para nós aumentarmos o grau de consciência desperta para esses aspectos, e nós, individualmente, pela nossa transformação moral, quebrarmos essa rotina, porque isso é uma rotina, não é uma rotina que é imposta de cima para baixo, é uma rotina que nós impusemos no mundo de dentro para fora, adotando o egoísmo, o consumismo, falando aqui dos mercadores. Diga lá, Fernando. Não, você falou da grandeza de Jesus, na lição passada, né, é que ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Quer dizer, ele é muito mais do que tudo, né? E lembrando, né, Júlio, que nós estamos aqui na Terra, não é para como
se estivéssemos de férias, nós temos uma missão. E olha que o tempo é curto. Porque Se a gente pensasse no tempo da nossa existência e o quanto nós precisamos fazer, a gente daria mais valores às coisas de Deus, né? Porque aquele Menos aqui. que, por exemplo, quanto mais se apega aos bens deste mundo, menos compreendemos a nossa destinação espiritual. E quanto mais apegado aos bens deste mundo, quando desencarnamos, continuaremos apegados no mundo espiritual. Nós vamos lá querer assambarcar outras coisas. Por exemplo, aquela irmã lá no nosso lar que não queria trabalhar nem estudar, ficava só no campo das águas. O espírito viciado no comodismo. E são os sentimentos, né, Júlio, que a gente No egoísmo. Que na Terra estava acostumada a ser servida, a ter escravos, ter servidores. E o mundo espiritual ela não deu conta de... Ficava lá na ociosidade. Aí ela reencarna com o sentimento, o mesmo sentimento complexo do passado. Aí a misericórdia pode impor de fora para dentro uma situação social para ela quebrar a viciação. Então, para que nós não continuemos mantendo viciações, é por isso que nós estamos estudando, trabalhando, para facilitar a evolução. Porque depois se a gente tiver que voltar para ser colocado numa situação social complexa, para poder quebrar uma cristalização, isso na Terra do futuro não haverá. Será um mundo de regeneração. Aí nós temos que buscar outro território. É interessante, Júlio, que até aquela pessoa que se isola e vai viver dentro de uma caverna, também ela pode não estar fazendo mal a ninguém, né? Mas o simples fato de ela não estar buscando a evolução, ela também vai responder. Porque você até citou o assunto da questão 860, se não me engano. Foi perguntado sobre isso. O eremita, Né? Fazer a maior soma de bem do que de mal, fazer a maior soma de bem é a melhor expiação. Então o elemento que se isola, ele está cultivando egoísmo. Ele faz o mal, ele faz o mal. Está fazendo mal para si. Aliás, essa é uma dimensão do mal que nós precisamos nos conscientizarmos bem, porque a rigor ninguém faz o mal para o próximo não, tá? E o mal tá para o próximo... né, um sentimento ali, o mal para o próximo não existe, amigo. É assim mesmo. Nós só temos possibilidade de fazer mal para nós, porque Deus não permite o mal para o próximo. Questão 551. O mal que nós fazemos a nós mesmos, cultivando paixões, é aproveitado como instrumento do escândalo, da justiça para os retardatários. É aproveitado. Eu sou muito egoísta, muito orgulhoso, então tem alguém que precisa ser impactado, vai conviver comigo. Mas eu vou aprender com aquele lá também alguma coisa, vou ser impactado também. Então, é o atrito natural das paixões. Querendo ou não, tudo progride. Porque a lei é de atração, certo? E o mal é o seu próprio remédio. O mal é o seu próprio remédio. Qual que é o remédio para o egoísmo? É o próprio egoísmo. Porque o elemento se torna insaciável, se ele não combater a inclinação má, ele se torna insaciável e ele vai, então atrair aqueles que são como ele na vida. Ainda bem que existem as leis de Deus, né? Lei de causa e efeito, senão... Então vamos lá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas por suas feitiçarias. Então aqui nós estamos trabalhando com feitiçaria, que é exatamente o mau uso da nossa característica individual, ou é o mau uso dessa força para progredir que nós exteriorizamos continuamente, que é a razão e o sentimento, a força do pensamento, que gera tudo, está lá no livro Pensamento e Vida.
é isso? A mente, né? O espelho da vida, vai falar Emmanuel, a razão é o centro das ondulações, e o sentimento é a face, os dois se casam e geram a força do pensamento, que tudo constrói, que tudo mais ou menos por aí. Então, a grande lei para a qual nós temos que estar focados é o que estamos gerando quando pensamos. Porque todas as leis estão aí embutidas. Lei de progresso, lei de associação, lei de reprodução, lei de trabalho, lei de justiça, de amor e caridade, Todos estão entrelaçados. lei de né? adoração. É um feixe, Pois é. com várias qualidades, digamos assim. De atração, trabalho é inerente, porque você está pensando, o pensamento produzido, aí você trabalha. Aí isso atrai, então lei de associação. E vai atrair o que você necessita para quebrar uma cristalização complexa, que é o impacto, ou para engrandecer, quando a busca é a virtude. Quando a busca é a virtude, então nós vamos ser favorecidos pelas virtudes que vamos atrair, que são as pessoas, os seres. Se a busca, nós precisamos compreender que nós pensando estamos buscando. Pensando, estamos buscando. Então, qual que é o segredo? É qualificar o pensamento. Qualificando o pensamento, qualificamos a busca. Então, o estudo da doutrina espírita favorece o avanço intelectual, porque o avanço intelectual é o primeiro. O primeiro progresso é o intelectual, amigos. O moral decorre do intelectual. Porque o progresso moral depende da identificação entre o bem e o mal. Então, o progresso intelectual vai desenvolver o progresso moral, porque eu vou identificar o bem e o mal e vou, então, escolher o bem. Escolher o bem, escolher a virtude. Esse é o segredo, mas é uma dificuldade, porque quebrar o impulso do coração é que é o desafio. E a humanidade hoje sofre por causa do impulso do coração. Existe muito pouca educação, intelecto e moral. Então existe muito desregramento, existe muita dificuldade. Porque vamos lembrar, nós temos 2/3 de espíritos complexos na Terra. E 1/3 supostamente adiantado, mas uma parte desse 1/3 gosta das sensações dos 2/3 que são novos na evolução. Então, porque todas as nações foram enganadas por suas feitiçarias. Então, nós estamos falando aqui do fermento. Lembra de Jesus falando do fermento? Nós devemos evitar o fermento dos fariseus. Os fariseus são os hipócritas, os falsos profetas, os religiosos que têm conhecimento, mas não vivenciam o valor religioso. Intencionalmente distorcem. Esse é o sentido da hipocrisia. Hipocrisia, nós agimos de forma hipócrita quando, tendo o conhecimento espírita que temos, intencionalmente distorcemos na vida prática em função de determinadas preferências materiais, ideológicas, de clã, de grupo, de família. Então, é a hipocrisia. Porque quando temos o conhecimento
e sem intenção de errar nós erramos, é diferente. Estão na busca. Mas quando é consciente, quando se vai fazer uma palestra, um estudo, e você conscientemente trabalha o assunto espírita para você transmitir uma ideia pessoal na pauta de algum interesse específico, hipocrisia. E é um erro grave. É um erro grave, porque distorcemos o ensinamento, porque a doutrina espírita desceu pura do mundo espiritual. Desceu pura do mundo espiritual, Allan Kardec conseguiu codificar, extrair pelo método científico o ensino universal generalizado. Mas depois da partida de Kardec, começamos nós, os complexos, a colocar as asinhas de fora e queremos injetar na doutrina espírita as preferências pessoais. E geramos as complicações do movimento espírita. E isso continua hoje ainda, quando nós ainda preferimos manter uma certa alienação das massas quanto ao espiritismo, da nossa parte que somos multiplicadores da ideia espírita no mundo. A lei é de crescer e multiplicar-vos. Se nós entramos nessa vertente espírita aqui, não é para ficar brincando, como já foi dito aqui hoje aqui. Ficar brincando de ser espírita e usando isso, né, como favorecer um certo status social. É complexo. A responsabilidade é tão grande que, às vezes, numa eleição, e você ter a chance de mudar isso, aparentemente um voto, uma coisa simples, mas a responsabilidade que fica se você tem essa ideia egoísta, sabe? Voltada para um benefício próprio. Né? A nossa ideologia espírita de posicionamento no mundo é muito clara, segundo o Livro dos Espíritos. Devemos favorecer o quê? Acabar com a miséria, acabar com a fome. Pensar coletivo. Coletivo. Gerar o bem-estar social. Esse se existe um fundamento socioeconômico, e evidente que tem, porque se o egoísmo gera no mundo, é a maior chaga da sociedade, e é responsável pela discórdia e pela delinquência em todas as direções, isso implica nos sistemas político-econômicos que nós criamos e mantemos, utilizando-nos do poder do mais forte sobre o fraco. Então, à medida em que nós vamos quebrando o egoísmo individualmente, nós vamos também quebrando uma rotina complexa, porque do nosso coração vai sair naturalmente um sistema de vida que representa quebra de um paradigma complexo no mundo. Nós vamos dar um exemplo, que nós não queremos um mundo melhor. E vamos comunicar pelo exemplo. Mas nós vamos ser agredidos, atacados, por causa dessas questões. Inclusive no meio espírita. Seremos agredidos e atacados. Porque quando se fala em estado do bem-estar social, as pessoas já ligam logo ao comunismo. Nem existe comunismo na Terra hoje, mais existe. Temos aí a Coreia do Norte, que é um estado comunista, mas os países comunistas clássicos que são aí citados, Cuba e China, por exemplo, estão em transformação, estão mudando o sistema. Estão se abrindo para o mercado. Então, aqui nós já somos maduros o suficiente para podermos conversar sobre isso de forma natural, sem paixões, sem fanatismo. Porque a questão aqui é o seguinte, a questão é nós nos conscientizarmos da doutrina espírita em profundidade, porque aí nós vamos mudar o mundo interior e quem sabe mudar o mundo exterior. Se nós não conseguirmos mudar o mundo exterior, nós devemos aspirar, como diz Kardec,
a ir para um mundo melhor depois dessa existência. Se a grande massa que ele quiser permanecer no atraso, nós vamos resolver isso como na violência? Não. Nós vamos resolver de forma pacífica. Então, é um movimento completamente desgastante e inútil em termos de ideologia política. Queremos convencer as pessoas de sistema A ao sistema B. É inútil. Existe a paixão, existe o fanatismo. Nós aqui estamos trabalhando para a gente entender o espiritismo e vivenciar o espiritismo. E a partir daí, meus amigos, individualmente, cada um fazer as suas escolhas com base nas suas melhores intenções do seu coração. Vamos lembrar que temos 3 grandes grupos. As boas intenções de cada um desses grupos variam em função do avanço, progresso. A função de nós espíritas é acionar a alavanca que é a doutrina espírita para fazer com que a humanidade avance. A doutrina espírita é o quê? Os espíritos definiram lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Quem aciona a alavanca é o encarnado. É o espírita, no nosso caso aqui. Como? Contato social. Qual o contato social? De que forma? Pelo exemplo. Palavra, pensamento, palavra, atitude e ação. Renovados. Sem ter pretensão de doutrinar ninguém e de querer convencer as pessoas, que nós vamos entrar nas guerras verbais, as guerras de pensamento, as guerras ideológicas, que desaguam, que vão formando uma nuvem de vibrações, que vão desaguar no ponto nevrálgico da Terra, e que existe ali elementos reencarnados ainda muito cristalizados na sede do poder. Então, temos as guerras que se manifestam. Uma guerra que eclode num determinado ponto, ela representa a ulceração manifesta de toda a sociedade. Está digadeando no lar com um parente que pensa diferente. No trabalho com um que pensa de outra maneira. E vai por aí. Então, as vibrações vão sendo exteriorizadas. Elas vão se acumular e formar. Nós já estudamos aqui sobre as nuvens. Toda nuvem que se forma, ela vai precipitar. Nós não temos o fenômeno da precipitação pluviométrica, já ouviram? Chuva. A nuvem vai concentrando, vai se concentrando, vai evaporando, precipita. Acontece a mesma coisa na nuvem psíquica. Então, esse é um ponto que nós aqui estamos chamando a atenção, porque aqui nós estamos estudando o quê? Enganados pelas feitiçarias, que é o poder magnético utilizado de forma equivocada, o fermento. Então Jesus tem uma parábola muito interessante que fala do fermento. Se Jesus falou em um determinado momento do fermento dos fariseus que devemos evitar, Jesus também nos instrui o que fazer com o fermento. Olha que interessante. É Mateus 13:33. O reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que toma do fermento e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Presta atenção. O reino dos céus, isso aqui resume muito o que nós estamos falando aqui hoje. O reino dos céus é semelhante a uma mulher é o sentimento, que toma do fermento, acolhe no seu coração uma ideia de alguém. O fermento é neutro, tá? O fermento
e introduzem 3 medidas de farinha. Então, a mulher, no nosso caso aqui, nós espíritas, estamos com o sentimento já, pelo menos nós já identificamos a natureza dos nossos sentimentos, e eles ainda nos causam desconforto, porque de vez em quando eles extravasam, eles eclodem, e nós temos que ter maturidade para entender essa eclosão. Mas por enquanto nós sentimos remorso, culpa e arrependimento, certo? Porque quando o sentimento eclode, ou a reação, não é para nós nos vangloriarmos, alegrarmos ou sentirmos felizes. Nós podemos até sentir uma alegria naquele momento. Mas em função do conhecimento que já sentimos, depois vem a ressaca moral, não vem? Então nós aqui já temos uma condição de trabalhar o nosso fermento por valores nobres. Então o nosso fermento individual, nós já introduzimos em 3 medidas de farinha. Quais são elas? Primeira revelação, segunda e terceira. Decálogo, Jesus e Espiritismo. 3 medidas de farinha. Da mais alta qualidade. Tanto de Moisés quanto de Jesus, quanto de Kardec, aqui personificando em Kardec a doutrina espírita. Para qualificar. O que você falou? Repetiu o quê? As 3 medidas. Moisés, Jesus, Kardec. Jesus, Kardec. Ou, primeira revelação, segunda revelação, Espiritismo. Então, vejam bem. Então, nós estamos trabalhando aqui com o que se toma, certo? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que toma. O tomar é o comprar. Não estamos falando aqui de mercadores? Esposo, esposa. Da ideia. Tomar. Você tomou a ideia. Você toma a ideia de forma automática. Alguém fala com você, você toma a ideia. Mas você tem que passar essa ideia por qual crivo? A razão é do bom senso. Allan Kardec foi o bom senso encarnado, por exemplo. Então, tomar da ideia e passar pelo crivo das 3 revelações. Nós já A razão adotamos. E o bom senso é o sentimento? A razão e o bom senso é o sentimento? Pode ser que sim, né? A razão não, né? O bom senso. Bom senso. O bom senso, porque tem o senso comum, em que muitos naufragam no senso comum. O senso comum hoje domina a sociedade, nas redes sociais. Questiona a ciência. É o senso comum. De quem não estuda. Porque não existe não existe um movimento vigoroso de investimento na educação. Todos os países avançados da Terra investiram em educação e são avançados porque investiram em educação. Saíram da ignorância. O bom senso, então, seria a identificação da verdade, né? O que é? Então, o primeiro passo para você identificar a verdade é o avanço intelectual. Que aí você vai saber diferenciar o bem do mal. Então, se nós temos massas de espíritos que são selvagens, semi-civilizados, é preciso investir na educação, na cultura. Daí os insensatos. Para que eles se desenvolvam intelectualmente. E, a partir daí, possam fazer melhores escolhas e desenvolver o progresso moral. Certamente. Júlio, o bom senso seria também a razão e o sentimento qualificados? Lógico. Sim. E é interessante Bom senso. isso, porque muitas vezes a gente fica numa situação que você leva o bom senso em consideração, até mesmo dentro de você, o sentimento, né? Você é levado por uma... É como se você quebra essa roda aí, de você agir no automático, quando você tem a inteligência suficiente para saber que aquilo é o certo, aquilo é o bom senso. É verdade, eu consigo identificar. E o fundamento para que nós desenvolvamos o bom senso, o primeiro fundamento é amar. Espíritas amai-vos e instruí-los. Então, o carro-chefe
é o amor, qualificar o sentimento. Porque o que toma das coisas, do próximo, é o sentimento. Toma no sentido filosófico, abstrato. Você está lá conversando na portaria do seu prédio com os vizinhos, o vizinho fala uma coisa, isso é interessante, tomou. Certo? Assim que funciona. O contato social, amigos. O mais adiantado auxilia o menos adiantado por meio do contato social. Agora, acontece que o mais adiantado pode se deixar levar pela própria concupiscência. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Não é isso? A razão que sofre a tentação. Mas quem leva a tentação não está na razão, ela está no sentimento. É a Eva que arrasta o Adão para a complicação. Aí se criou todo um sistema no mundo religioso aí, que a mulher é que é a complicação. Aí tem que colocar a mulher numa burca, tem que colocar a mulher na roupa preta, porque a mulher é que causa a complicação. Mas não adianta, o elemento fica imaginando o que tem por trás daquela burca. O problema não é a mulher. O problema é a mulher interna de cada um de nós, que é o desejo, que é o sentimento. Não é por aí. O Adão é macho e fêmea. 5:1 de Gênesis. Deus criou o homem, quando macho e fêmea os criou e colocou o seu nome Adão. Adão é macho e fêmea. O sentimento é que arrasta a razão para a complicação. O sentimento, o desejo, a empolgação, entendeu? A empolgação é perigosa. Empolga, então a feitiçaria. Então, aí, mulher, nós estamos trabalhando aqui para... Aí o movimento contrário, na pauta até do que a Helena falou, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a boca aí é todo o conjunto. Pensamento, palavra, atitude e ação. É a grande boca pela qual verbalizamos. Porque nós verbalizamos, amigo, para o mundo, a nossa verdade é pela atitude e ação. O elemento reconhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. O elemento pode ser caladão, pode ser lá, né? Ele é esperto, ele está escolado, porque ele tem várias existências que ele andou pisando na bola, aí nessa ele vem precavido, ele vem, entendeu? Nessa existência eu vou ficar o mais caladão possível, que é para eu, porque o peixe morre pela boca. Para mim errar menos. O peixe morre pela boca, então ele fica lá na dele, entendeu? Ele quer até se isolar do mundo, vai para a montanha. Mas aí na hora que ele age de alguma maneira pela atitude e pela ação, ele dá notícia. Eu estou lembrando, Júlio, quando você Entendeu? está seguindo aqui um caminho, você tem que entrar à direita, aí tem uma fila gigantesca. Aí tem o cara que sai daqui, corta aqui tudo, para entrar na frente de alguém e fazer isso. E quebra a cara lá na frente, não quebra? Quebra a cara, ou às vezes, né, discussão, o que está na frente, não vou deixar entrar. É, difícil. Mas isso aí são os resquícios ainda da supremacia do forte sobre o fraco. Levar vantagem e tal. Você falou na palavra amor, eu estou lembrando aqui que às vezes as pessoas falam assim, eu amo meu próximo, mas qualquer coisinha está explodindo com o próximo. Quer dizer, então, o amor ele nos condiciona, inclusive, quem não perdoa não ama. Exatamente, tem que perdoar. Porque nós vamos estudar porque aqui aquele mal que me chega é em meu benefício. Inclusive para me exercitar o perdão. Porque o mais... fulano vai ver, ele não me paga. O mais adiantado... Se Deus quiser. O mais adiantado deve... O mais adiantado deve ajudar o menos adiantado por meio do contato social. Quem que é o mais adiantado? É o que já tem pelo menos o conhecimento teórico das virtudes que precisa praticar. É o mais adiantado. Exato. Quem é o menos adiantado? É quem não tem o conhecimento. Quem não tem o conhecimento, ele está na situação dele. Agora, o problema é quando nós temos o conhecimento e a gente voluntariamente não usa desse conhecimento. Não usa do conhecimento, não perdoa. Então, o perdão é o ponto, para nós que temos o conhecimento,
é o ponto importante. Mas nós, meus amigos, por mais conhecimento teórico que nós temos de doutrina Sim. espírita, tem um momento na vida e sociedade que nós somos pegos pelo contrapé, numa reação. Então você tem que aceitar a sua inferioridade, sua natureza, e não escamotear para trabalhar esse aspecto. O que emergiu é porque o trabalho a ser feito. Porque tem gente que quer escamotear, quer colocar debaixo do tapete, quer parecer ser o que não é, o que é pior. Então, vamos ter paciência, vamos ter perdão até para conosco, caridade para conosco, porque em determinado momento vai haver uma explosão. Ou não vai? Quem pode falar aí que não vai explodir nunca mais na vida com um parente, com um vizinho, no trânsito? Quem pode falar? Ilusão, né? Tem que haver os testes, né? Se não tiver os testes. Não, porque você é imperfeita, Margarida. Você vai estar numa hora em que você não vai estar bem. É isso. Cada sua imperfeição natural. Aí alguém te pisa no seu carro, você vai estourar. Aí, Nós temos que ter os nossos desafios. Evidentemente. Para poder ver como é que nós estão as provas. né? exato. Que são os testes do dia a dia. É do dia a Não dia. adianta querer pular o teste. Não é? Vai ser granulado. Isso acontece. Então, o problema é o seguinte: o problema aqui está no enganados ou enganado. E aqui pressupõe que existe um movimento intencional. Deus olha sempre a intenção, amigos. Deus olha menos o fato e mais a intenção. Até para assassinato, está lá no livro dos Espíritos. Até pra quê? Assassinato. Ah, Está no livro dos Espíritos. E tem gente que tem dificuldade em entender isso. E o problema de você matar o próximo não é o ato em si, é que você está interrompendo uma evolução do espírito. Esse é o problema. Porque nos mundos primitivos, o espírito o elemento tem que matar para viver, sobreviver. E quando a razão se desenvolve, nós vamos matar o homem velho, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a prepotência, sede de poder. isso aí pode matar. Então tem gente, por exemplo, tem gente que se sair de casa, de carro e atropelar uma pessoa, que é um evento perfeitamente plausível, acabou a vida dele. E a pessoa desencarnar, acabou a vida dele. Porque ele acha que ele vai ter que voltar na próxima para pagar, que ele cometeu um assassinato, Vai morrer atropelado. que vai ter que morrer atropelado. Não vive mais. É. Gente, você saiu de casa para trabalhar, atropelou uma pessoa? Você tem culpa? Você saiu para atropelar? Você pegou seu carro, você, hoje eu vou sair, eu Atropelar. vou acertar o primeiro que eu me aparecer na frente. Não, você está a trabalhar, você está indo viajar com sua família. Atropelou? Socorre. Testes. E vida que segue. Quebrar o orgulho, quebrar a vaidade. Aquele espírito precisava de desencarnar daquela forma, você foi um instrumento involuntário, que a sociedade é imperfeita, as leis são imperfeitas, somos imperfeitos, conduzimos o veículo de forma, às vezes, distraídos. E acontece, amigo. Não é? Comentários aí? Quando se atropela o próprio filho, eu não entendo. Já me imaginou? Terrível, que terrível. Qual é esse? É porque eu estou falando isso, porque Aí não se recupera. Kardec perguntou sobre a guerra. O soldado que mata na guerra é culpado, o que os espíritos falaram? Não, Aham. Depende da porque ele está crueldade. cumprindo o dever de A não pátria. ser que ele faça com crueldade. Hein? Ele deve cumprir o dever de pátria. Você sabia que Sócrates lutou na guerra do Peloponeso, defendendo Atenas contra Esparta? Sócrates foi soldado, ele protegeu o rei Alcibíades, por exemplo. Foi soldado. Pergunta se ele ficou inculcado a vida inteira porque ele tirou a vida de alguém na guerra da Peloponeso. Foi com espada, tá? Não é nem com tiro. Senão você não caminha. E eles perderam, tá? Os atenienses perderam para os espartanos na guerra. Conta para nós que era espartano naquele tempo. Devia ser prazeroso, né? Eu lembrei do... Porque se não fosse prazeroso,
Roma era prazeroso. Se não fosse prazeroso, você não ia ser soldado romano. Filme Mães de Chico, o que você Fazer o falou? quê? Era o... que foi Margarida? Eu lembrei, o que ela falou, eu lembrei da mãe de Chico, daquela O história filme, que As a, Mães de Chico. que a criança, ela cai da bicicleta e estava com a babá. E a mãe fica com aquilo na cabeça e ela vai no Chico. Aí o Chico fala com ela. Ainda bem que foi com a babá. E se tivesse sido com você? Que ele tem tinha até que o morrer, filme, né? ele ia morrer. Tinha que morrer. As Mães de Chico Mãe Xavier. de Chico. Exatamente. Então, Muito bom. Precisava de desencarnar. Ali conjugou-se os fatores ali normais, naturais, e houve desencarnação. Aí a babá vai ser crucificada? Não, amigos. não foi intencional. Se a própria pessoa que pratica um aborto, ela nessa própria existência mesmo, ela pode reajustar. Não precisa de voltar na próxima. Sim, fazer. E não é mais esse negócio com ferro. A lei não é. Não é assim. Não. É, além de... Não é mais. Não é assim, né? Deus olha a intenção. Intenção, amigos. O livro do André Luiz fala muito sobre isso. Por isso que nós temos que fazer o quê? Qualificar a intenção. A intenção. Boa intenção, tem um ditado aí, o senso comum, de boa intenção, o inferno está cheio. Mas é um senso comum, amigo, não vale para nós. Porque nós temos que utilizar, colocar sempre a boa intenção. Porque nós estamos em transição da inferioridade para a superioridade. Então, a intenção, a melhor intenção está sendo exercitada. Então, ficou claro aí, certo? A mulher que toma do fermento, então, dois movimentos. Nós vamos, o movimento de recepção da ideia, passar pelo crivo da razão e do bom senso. No contato pessoal com os irmãos da humanidade. O que nós estamos recolhendo e o que vamos devolver. Porque se ele está irradiando uma complicação, nós vamos devolver outra coisa. Não é? No mínimo, silêncio, a prece, tolerância, o perdão, como o Fernando falou. Porque é a melhor parte que estamos oferecendo para ele. Pior se nós respondendo na mesma moeda, mas às vezes acontece. Então, paciência, bola para frente, pede desculpa, pede perdão. Se não for possível pedir perdão pessoalmente, pede pelo pensamento, pede para os mentores, você xingou alguém no trânsito. Aí você fica lá, né? Então, faz uma prece, não tem possibilidade de pedir perdão para o elemento, certo? Faz uma prece, pede para seu anjo guardião, comunicar com o anjo guardião dele, que ele tenha um bom dia, tenha uma boa semana, que ele perdoe. Assim você já está fazendo Quem sabe a vida, né? A lei de atração não vai atraí-lo de volta para você um dia e você pode pedir o perdão para ele. Você me falou uma coisa muito interessante, né? Nós podemos terceirizar o perdão, não é? Não é terceirizar. É meu garoto, Se alimentar isso, vira o que você deseja e pensa, vai e volta, né? É uma corrente. Porque mesmo. você vai atrair. Se você não quebrar, você já lançou. Já saiu. Paciência, já saiu. Então você pode, Você quebra essa. Lançar um armamento defensivo. Os navios lançam lá aquelas cargas de profundidade, lembra de filme de guerra? O submarino lança lá o torpedo, aí vocês lançam a carga de profundidade para balançar, né? Então você pode, você já xingou o cara de tudo quanto é coisa, né? Elogiou a mãe dele, e etc e tal. Então você já lança uma medida contra uma medida tática defensiva. Defensiva, protetiva. Entendeu? É o que se pode fazer, até que você tenha, quem sabe, a misericórdia divina te faz você cruzar com ele de novo, você vai pedir desculpa. Porque a palavra tem a força da tempestade, né? É. Depois que você emite... Então, que Jesus nos abençoe. Semana que vem, então, nós já vamos entrar no versículo 24. Da outra forma.